O pregador, o cantor, é a sua atitude. Jesus, quando encontrou com a mulher samaritana, ela tinha uma dúvida no seu coração. Ela não sabia se devíamos adorar ao Senhor Jesus no Monte Gerizim ou em Jerusalém. E quando ela pergunta a Jesus, Jesus diz o seguinte: olha, mulher, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus quis dizer para aquela mulher, que o local da adoração não era mais importante do que a atitude dos adoradores. Portanto, nesta noite, aleluia, se você veio para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar aquele que te deu a vida, você tem esta liberdade e Ele está pronto para receber a tua adoração nesta noite. Ele está de braços abertos, aleluia, para te recolher nesta noite e te abençoar, crente, e te dar vitória, porque o nosso Senhor, Ele é poderoso. E a Bíblia diz que quem nele crê, aleluia, não existe impossível. Ou seja, não há barreiras, não existe limites para aqueles que confiam, para aqueles que acreditam no Senhor. A tua situação, aleluia, não é nada diante do poder do nosso Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a Efésios, ele diz: olha, irmãos, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, bom é quando nós temos uma vida cheia, plena do Espírito Santo, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não andamos em contenda com os irmãos. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não andamos em inimizade com o nosso irmão. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não andamos fofocando com o nosso irmão. Quando nós andamos cheios do Espírito Santo, nós não andamos com disse-me-disse. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos a convicção plena de uma comunhão com os irmãos e com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, quem anda embriagado para o vinho, você pode observar, ele anda triste e cabisbaixo, como se a sua esperança já tivesse morrido. Mas quem anda cheio do Espírito Santo, ele anda de cabeça erguida, porque ele sabe que o seu Redentor vive, ele sabe que a sua esperança está viva. Louvado seja o nome do Senhor. Quem anda embriagado pelo vinho, você pode observar, ele anda cambaleando, ele anda sem firmeza. Mas quem anda cheio do Espírito Santo, ele pisa firme, ele anda firme, porque ele sabe que o Senhor Jesus Cristo está lhe guardando. Ele sabe que o Senhor Jesus Cristo é o seu socorro, é o seu refúgio, é o seu amparo, é o seu galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Quem anda embriagado pelo vinho, aleluia, ele anda sem esperança. Quem anda cheio do Espírito Santo, ele tem esperança, mesmo em situações difíceis, mesmo em meio à morte, porque ele sabe que a morte, na verdade, é um passaporte, é um transporte que vai lhe conduzir à presença do Senhor. Quem anda cheio do Espírito Santo, ele anda com quem tem autoridade, não como os escribas. Quem anda cheio do Espírito Santo, ele fala com convicção e não com dúvida. Quem anda cheio do Espírito Santo, ele tem certeza, ele tem convicção no seu coração e na sua alma da sua salvação. Queridos e amados irmãos, o homem cheio do Espírito Santo, nós já vemos na Bíblia Sagrada, ele pegava uma queixada de jumenta, para que serve para nada, mas na mão de quem tinha o som, de quem era cheio do Espírito, era mais do que uma metralhadora, e mil filisteus tomavam. Quem andava cheio do Espírito Santo, ainda que fosse criança, tinha coragem de desafiar o gigante, porque ele confiava e conhecia o Deus que ele servia. Aleluia. O apóstolo Paulo então nos recomenda: sejamos cheios do Espírito Santo. Observe, querido amado irmão, entenda, você tem um privilégio que no Antigo Testamento poucas pessoas tinham. Vou te falar, antigamente somente o sacerdote, somente o profeta, somente os reis e algumas particularidades tinham o privilégio de ser cheio do Espírito Santo. Algumas pessoas, mas no tempo que nós estamos vivendo, aleluia, Deus, ele concedeu esse privilégio a mim e a você. Ainda que as pessoas te desprezem, ainda que as pessoas te menosprezem, mas você é templo do Espírito Santo, e serão envergonhados e confundidos aqueles que se levantarem contra você, aqueles que se opõem a você, aqueles que se opõem ao teu chamado. Aleluia. Se nós temos esta promessa de sermos cheios do Espírito Santo, a qual foi feita pelo próprio Deus. Algumas pessoas tinham esse privilégio. Certa vez o sogro de Moisés disse: Moisés, aleluia, eu vejo que você já está cansado, Moisés, pelejar com este povo. Aleluia, separa homens, separa pessoas que possam te ajudar, Moisés, nessa difícil tarefa. Então Moisés pega e separa 70 anciãos. Ora a Deus e diz: olha, Moisés, eu vou tirar meu espírito que está sobre você e eu vou derramar sobre os 70 anciãos. Pois bem, eles se reuniram, e a Bíblia diz que naquele dia foi um Pentecostes tão grande, aleluia. Porém passou o tempo, nunca mais
Espírito Santo. E de repente o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a profetizar. E o moço, quando olhou eles profetizarem, aleluia, correu até Josué. Disse: Josué, tem dois anciãos ali profetizando. Josué, como ainda era neófito, não entendia bem o mistério, correu até Moisés e disse: Moisés, proíbe eles de profetizarem, porque o profeta que és tu, Moisés. Diz que eles se calem. Moisés olha para ele e começa a sorrir: meu filho, aleluia, por acaso tem ciúmes de mim? Quem dera que todo Israel fosse cheio do Espírito do Senhor. Quem dera, Josué, que todo Israel recebesse o Espírito do Senhor. Moisés, quando falou isso, talvez nunca passou pela cabeça que este mesmo desejo era o desejo do Senhor, de derramar o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todo o seu povo. Mais tarde, Deus levanta um profeta sobre a face da terra. Este profeta se chamava Joel, e Joel agora, aleluia, vai para o meio do povo enviado por Deus, vai profetizar e diz assim: olha Israel, aleluia, diz Deus que nos últimos dias derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Amados e queridos irmãos, aquilo que desejava Moisés era o desejo de Deus, de derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Quando eu vejo algumas pessoas, aleluia, zombarem do poder de Deus, eu vejo algumas pessoas escarnecerem do poder de Deus, mas a única maneira de você vencer o mundo, vencer a carne e vencer Satanás, sabe o que é? É você ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Satanás tomar, aleluia, cair por terra, aleluia, com de cara com um crente cheio do Espírito Santo. Satanás não vai respeitar os teus diplomas, Satanás não vai respeitar o carro que você tem, Satanás não vai respeitar, aleluia, o teu dinheiro, Satanás não vai respeitar, aleluia, o carro que você tem lá fora, o patamar que você está na sociedade. Agora, uma coisa Satanás tem que respeitar: a unção de Deus que está sobre a tua vida. Por isso eu te digo, em meio a esta promessa do Senhor, temos uma vida vazia. Eu sei que esta igreja é pentecostal e tem o Espírito do Senhor, mas Paulo, aleluia, quando ele escreve, aleluia, os Romanos, no original, no varejo do português, está escrito desta forma: enchei-vos com o Espírito. Mas no original está escrito: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos continuamente do Espírito do Senhor. Aleluia, é contínuo, não é somente para hoje. Aleluia, quem poderia andar cheio do Espírito Santo, um dia sim, um dia não, de vez em quando. Você tem que andar cheio do Espírito Santo na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Aleluia, 24 horas. Você tem que estar cheio do Espírito Santo para que você possa vencer. Aleluia. Porque se nós formos vazios, amados, nós não vamos ter autoridade para vencer Satanás. Eu vou te dar um exemplo, aleluia. A Bíblia diz que 7 filhos de Coré, um dia eles olharam Paulo pregando, expulsando o demônio, falando com tanta autoridade, com tanta unção. Eles ficaram assim: ah, mas Paulo pode, nós também podemos. Aleluia, eles se reuniram 7 irmãos e disseram: mas como é que nós vamos fazer isso? Aleluia, o mais inteligente deles disse o seguinte: nós vamos chegar até ele, vamos dizer assim: vamos endemoniado, sai em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aleluia, então aqueles homens se levantaram e começaram a sair e procurar demônio aqui e acolá, e para a infelicidade deles, eles encontraram, entraram numa casa e encontraram um endemoniado. Então eles começaram a impor as mãos sobre eles e disseram: olha, sai em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aleluia, o endemoniado olhou para eles, aleluia, sem entender, e disse assim: vem cá, eu sei quem é Jesus, eu conheço a Paulo, eu sei quem é Jesus, e vós quem sois. Aleluia, a Bíblia diz que aqueles endemoniados, aleluia, pegou dois
Deus, era o espírito do diabo. Aleluia. E Paulo não deixou de ser enganado por eles. Agora imagina se fosse nos dias atuais, muitos bateriam palma, talvez até dariam um presente para aquela menina, porque olha só o marketing que ela estava fazendo de Paulo. Servos do Deus Altíssimo, estes homens que nos anunciam a salvação. Aleluia. Muitos talvez dariam um presente para aquela mulher, para aquela criança, e ela continuaria possuída por aquele demônio. Paulo, aleluia, expulsou, porque sabia que o único que era digno de receber glória e de receber honra é o Senhor que vive eternamente, aquele que está sentado no alto e no sublime trono. Aleluia. Que Deus é abismado quando eu vejo pessoas dizendo, mas por quê? Aleluia. Então da gritaria, porque da glória de Deus tão alto? Deus não é surdo. Aleluia. Pode falar baixinho. Eu fico imaginando quando, aleluia, a pessoa não era crente, ele ia para o estádio de futebol, ele gritava um grito de gol e aquela glória ia para aquele ídolo e massageava o coração dele. Quando ele estava lá no mundo, ia para uma festa, ele ia